Devocional, Daniel capítulo 3, Aprendendo sobre adoração. O texto nos diz que Nabucodonosor construiu uma grande imagem de ouro e obrigou as pessoas a se curvarem a ela. Não sabemos se era uma imagem dele mesmo, mas provavelmente tinha forma humana. E a Bíblia relata que Sadraque, Mesaque e Abednego não se curvaram diante da imagem. Quem não se prostrasse seria lançado na fornalha ardente. A trombeta tocou e aqueles jovens permaneceram de pé. Foram lançados na fornalha e Deus concedeu um tremendo livramento. Ao ler esse texto, eu tirei para minha vida 5 lições, 5 coisas que eu preciso aprender dentro desse contexto da adoração. E a primeira coisa que eu tiro para minha vida e que eu quero compartilhar com você, meu irmão, é que nós precisamos aprender a não construir imagens. Nós temos uma capacidade enorme para construir imagens. Eu não estou falando de imagens de madeira e de pedra, mas nós construímos imagens sobre nós mesmos. Nós nos apegamos a essas imagens, nos dedicamos a ela. Isso se chama apego à reputação. E muitas vezes nós obrigamos as pessoas a se curvarem a essas imagens que fazemos. Outras vezes, nós construímos imagens falsas sobre os outros. É possível, inclusive, construir uma imagem de ouro sobre os filhos. Passar uma imagem, e não é nada daquilo. Uma imagem de ouro sobre o casamento. Uma imagem de ouro sobre o ministério. E, na verdade, está tudo em ruínas. E muitas vezes nós nos curvamos voluntariamente a essas imagens que nós vamos criando. A verdade é que tudo isso tem um nome: idolatria. E a idolatria pode se manifestar na nossa vida de diferentes maneiras. O caminho para romper com a idolatria não é fácil, mas é possível. Que a gente derrube todas as imagens de ouro construídas ao longo da nossa vida e que a imagem de Cristo, pura e verdadeira, comece a refletir em nós e nos outros. Segundo lugar, nós precisamos aprender a resistir às trombetas. Nabucodonosor, ao saber que Sadraque, Mesaque e Abednego não se prostraram, ele mandou tocar a trombeta de novo. E de novo eles ficaram de pé. Ah, queridos, se os instrumentos tocassem 10 vezes eles se manteriam de pé. Meu irmão, a trombeta vai tocar para você. Você vai ser tentado a negar a sua fé, a se prostrar diante de outros deuses, a se curvar diante do pecado. Diga não. A mulher sedutora vai sorrir. A proposta ilícita vai aparecer. E se você não se curvar da primeira vez, não se engane. A trombeta pode tocar de novo. Mas que você se espelhe nesse episódio e se mantenha de pé. De pé. Terceiro lugar, nós precisamos aprender a adorar incondicionalmente. Nabucodonosor perguntou: existe algum Deus que pode livrá-los da fornalha? Sadraque, Mesaque e Abednego responderam: sim, existe, o nosso Deus pode nos livrar. Mas se ele não fizer, ainda assim, fique sabendo, ó rei, que nós não nos prostraremos a outro Deus. Isso é tremendo. As pessoas estão acostumadas a adorar a Deus com condições. Se Deus me curar, eu subo a escada tal de joelhos. Se Deus me abençoar, eu faço isso. Se Deus me der um emprego, eu faço aquilo. Se Deus fizer isso, eu faço aquilo. Aqueles jovens não fizeram isso. Para eles, o resultado era irrelevante. Porque o que estava em jogo não era o poder de Deus ou a vida deles, mas a fé e a obediência em adorar ao Senhor, não importando o preço a ser pago. Os cristãos que vão se tornar um diferencial na igreja hoje serão aqueles capazes de se inspirar nesses jovens e dizer: ainda que o Senhor não me abençoe, ainda que o Senhor não me cure, ainda que o Senhor não me livre, eu não me prostrarei a outro Deus. Em quarto lugar, nós precisamos aprender a influenciar outros a adorar o Deus verdadeiro. Sadraque, Mesaque e Abednego influenciaram outras pessoas a adorar o Deus verdadeiro. Eles impactaram com a sua adoração. Uma adoração missionária. Uma adoração que testemunha, que aproxima, que contagia. E em quinto e último lugar, nós precisamos aprender a encarar as fornalhas da vida. Talvez alguns de nós experimentemos algumas fornalhas. Às vezes, Deus não nos livra das fornalhas da vida, mas Ele nos livra nas fornalhas. E na fornalha da doença, Ele aperfeiçoa a nossa fé. E na fornalha da perda de um ente querido, Ele nos faz crescer espiritualmente. Porque tenha certeza de uma coisa, meu irmão. Deus pode permitir a fornalha da doença, do desemprego, das traições, mas Ele desce na fornalha e Ele caminha contigo pelo fogo. Você não está sozinho. Deus nunca te abandona. Meus queridos,
Nós estamos vivendo tempos muito desafiadores. A igreja que a sociedade precisa hoje é a igreja que não se curva, que não se prostra, que não negocia, que não relativiza. O que o mundo precisa hoje é ser impactado pela igreja que está disposta a encarar a fornalha, a pagar o preço, a morrer se necessário for, para proclamar que existe um Deus que pode livrar, que pode salvar. Que juntos sejamos essa igreja, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe.